Em uma masmorra escura e tenebrosa, alguém diz que não quer fazer isso, suas empregadas dizem que ela é louca e quase bateram nelas com um prato. Ela tenta se explicar, dizendo que isso não é verdade e que não conseguiu comer. Ela grita pedindo água enquanto as empregadas ficam com medo, uma até diz que ela parece louca. Uma delas diz para ela baixar os braços a chamando de bruxa. Enquanto isso, ela só pede um pouco da água. Uma das mulheres estressadas joga um pão no chão, enquanto a garota só fica feliz por ter conseguido algo para comer, como se fosse louca. Ela repete inúmeras vezes a palavra pão e começa a comer. Uma das mulheres diz que ela está fedendo e que vai vomitar. Ela completa, dizendo que não pode continuar fazendo isso. Então, elas decidem se retirar. Ela se pergunta por quanto tempo tem que limpar isso. A vontade delas é de matá-la, mas não podem por causa da maldição. Então, elas saem, enquanto a moça de cabelos ruivos fica sozinha, trancada no quarto. Alguns instantes depois, ela se senta em sua cama, com uma expressão de suspense, diz que está cansada de tudo isso. Em outra cena, explicado que o Império Santo Trump, que é um país típico que depende de Deus, e que uma escolha de Deus nasça periodicamente. O primeiro imperador do Império, escolhido por Deus, era um religioso, enviado como um sinal de promessa dos deuses. Todos os escolhidos por Deus nascem com uma marca de Deus em seu corpo, logo depois de aparecer a marca, são enviados ao templo. No templo, realiza-se uma grande comemoração para rezar pela paz do Império, em troca, garante-se riqueza e honra. O sacrifício do escolhido satisfaz a Deus, e como resultado, o Império Trump surgiu como uma potência que não se atrevia a negar a Deus. Até 20 anos atrás, desde aquele dia, parou de chover, os rios e lagos secaram e não puderam cultivar. Os animais e plantas começaram a desaparecer com a epidemia. O rico e próspero rapidamente se tornou um desastre, não havia mais confiança. Isso é culpa de uma bruxa que carrega a desgraça, isso é culpa daquela bruxa que se atreveu a passar a noite com o imperador e teve uma atitude mais feia que ele. Todos a buscaram para tentar eliminá-la porque achavam que ela era a causadora da desgraça. As pessoas do império estavam nervosas com as palavras do ministro, o imperador também lamentou e ordenou que encontrassem e executassem a cigana. Em uma noite linda com uma grande lua brilhante, a bruxa fugia freneticamente. Ela abraçava seu bebê recém-nascido em seu corpo frágil. Ela correu por toda a noite, mas no final, a levaram para ser executada. Todos gritavam para matá-la junto com seu bebê, foi aí que a bruxa usou uma maldição. Ela disse, eu os amaldiçoo. Mesmo que eu morra, a maldição nunca se quebrará. Se o sangue do meu inocente bebê tocar essa terra, o império será destruído e haverá uma seca pesada, toda essa gente terminará assim. Essas foram as suas últimas palavras, porém, a maldição desesperada de uma mãe eventualmente salvaria a vida de seu filho. O imperador acabou prendendo seu descendente em um porão sombrio por conselho do templo, com a fechadura para poder selar o sangue ruim. Porém, a seca continuou e não apareceu um novo escolhido de Deus, então, o império não voltaria a enriquecer de novo. Então começaram a buscar o escolhido de Deus em vão, pois o novo escolhido estava debaixo de seu nariz o tempo todo. Voltando ao início da história, a garota diz que não pode comer mais de um pão, ela confusa se pergunta quanto tempo se passou. Ela olha para sua mão, que contém um símbolo, e então uma luz aparece. Ela pergunta se o mestre a chamou, ela bate desesperada, pedindo um pouco de água para umedecer a sua garganta, a luz diz, é claro, é um prazer obedecer às suas ordens. Ela diz que viu muitas coisas através da água e ver essas coisas de vez em quando faz esperar até que esse império esteja completamente encurralado. A água em suas mãos começa a brilhar como um tom de azul, ela diz que ver isso é sempre uma cena fascinante. Ela agradece pela água, a seca do império está em seu ponto crítico, logo tentarão conseguir água a qualquer preço. O tributo mais útil para essa situação seria ela ser a imperatriz. Ela diz que eles devem pensar que ela é fácil de ser enganada, pois está agindo como uma idiota, porém agora é a hora de obter a sua vingança. O que irá acontecer será como um precioso rio em meio a toda essa seca. No dia seguinte, pela manhã, ela continua sonhando com o que fizeram com a sua mãe. Cenas aterrorizantes passam por sua cabeça, todos gritam e comemoram por toda aquela brutalidade.
após eles baterem e humilharem ela publicamente, a mataram sem nenhuma piedade. Ela sente como se estivesse ali, vivendo tudo aquilo que aconteceu com a sua mãe. Ela se lembra de cada detalhe, cada sofrimento, era como se fosse ela mesma. Ela chama por sua mãe, os olhos lindos e ausentes em seus últimos momentos de vida, ela só pensava em seu bebê. Ela se levanta suando, ela pensa que queria esquecer esse maldito sonho, tudo isso para protegê-la quando era um bebê. Sua mãe nem hesitou em levar cada culpa. Gritos eufóricos e desesperados das pessoas do Império, mesmo que ela veja essa cena milhares de vezes, nunca conseguirá ficar triste. Mas ela não aguenta mais. Enquanto isso, em outra cena, alguém diz para Sua Majestade, o grande Imperador Solis, que deve tomar uma decisão, pois já faz anos que não chove no Império, um quarto da população já morreu, eles devem encontrar uma nova fonte de água o mais rápido possível. Ele pergunta se a oração que fez para o templo não serviu de nada, um deles pergunta sobre o que ele acha de enviar a princesa Osíris para o reino de Jardine. Se fizerem um trato, conseguirão obter água regularmente. O rei diz que esse velho império não deve baixar a cabeça para um pequeno reino. Seu vassalo tenta dizer que o sacerdote esteve de acordo com esse plano. Além disso, se continuarem a trazer água de forma estável, o império vai recuperar o seu status e poder militar em muito pouco tempo. Então, se o sacerdote está de acordo, não deveria haver nenhum problema, eles podem importar água com preço baixo com um simples movimento. Além disso, é uma grande oportunidade de resolver o problema oficialmente. Ele diz que isso seria algo realmente bom se funcionar, ele a deixou viva por causa da maldição da bruxa e nunca poderia deixá-la sozinha dentro desse território. Porém, a inteligência da princesa é como de uma criança, ele questiona por que enviaria uma pessoa desse nível. Seu criado responde que o melhor seria educar a princesa. Ela é a semente do desastre, mas tem uma boa aparência como sua mãe, se ela recebesse um pouco de educação, poderia servir como refém. O rei diz que queria voltar 20 anos atrás quando conheceu aquela bruxa, ele diz que está tudo bem e que negociaram com o reino de Jardine e que eles também devem educar a princesa imperial. Ele completa dizendo que eles devem se esforçar em procurar o escolhido de Deus e devem contatar o templo para não deixar de orar, eles devem recolher impostos, pegar colheita e entregar os melhores sacrifícios. Algum tempo depois, no quarto da princesa, ela se pergunta o que está acontecendo, por que as empregadas não estão ali. Alguém entre elas pensa que tipo de maltratos é esse, mas, em resposta, ela toma um tapa. Uma das empregadas diz que, se não quiser sofrer mais, ela tem que obedecer em silêncio. Ela olha em silêncio para a empregada com um olhar vingativo. Uma das empregadas atira do quarto, enquanto a outra diz para se apressarem enquanto elas desciam a escada. Ela diz para pararem, pois está doendo, enquanto isso, pensa onde estão levando ela. Uma das empregadas diz que está cansada de tudo isso, enquanto a outra diz que elas devem aguentar um pouco mais, logo tudo isso vai acabar e logo voltará a chover novamente. Em seus pensamentos, ela pensa que isso é ruim e que não haverá tal coisa. Uma das empregadas pergunta se ela consegue ouvir. Porém, isso não importa já que ela não entenderia de qualquer maneira. Enquanto em seus pensamentos, furiosa, ela diz que as empregadas são imbecis. Mas o mais importante é que elas disseram que acabaria logo. Do lado de fora, ela vê o céu, as árvores e algumas montanhas. Ela fica maravilhada com essa vista, pensando nunca ter visto aquilo. Aquilo é muito diferente das visões criadas por Aqua. Ela se pergunta onde estão levando ela, se a levaram para fora, isso significa que o imperador descobriu uma forma de se livrar dela. Uma das empregadas diz que é por ali que ela deve ir, aqui pode finalmente ter chegado a oportunidade de se vingar de todos eles. Em outra cena, alguém diz entre aqui, vamos. Ela não entende o que está acontecendo e pensa, isso é um banheiro? Que tipo de sonho será esse? Então, enquanto ainda tentava processar todas as informações, subitamente uma das empregadas tira sua roupa. Uma das empregadas tenta guiá-la para um lugar enquanto aperta o seu braço. Ela diz que isso dói quando segura assim, tudo aquilo é algo novo para ela, que quase se afoga enquanto tomava banho. Ela tosse enquanto a empregada pergunta por que ela está tossindo, ela segura seu braço com força enquanto diz que ela está muito suja, pensando que ela não entende nada.
A empregada diz: você é uma pessoa ou um saco de lixo, enquanto em seus pensamentos, ela pondera que foram eles que só deram água fria para ela e apenas a deixaram se lavar com um trapo velho. Após terminar o banho, alguém cumprimenta a princesa e diz que ela está melhor agora que tomou banho. Ela se apresenta, dizendo que seu nome é Irene e que irá educá-la a partir desse momento. Ela não entende o que está acontecendo e se pergunta o que é tudo aquilo, de que se trata. Enquanto ela estava imersa em seus pensamentos, a empregada lhe dá uma bofetada. Ela diz: infelizmente, foi apenas uma bochecha, você teve muita sorte até agora. Escute cuidadosamente, não faça esses ruídos de agora em diante, eu fui enviado em pessoa pelo imperador para te educar, se você não fizer o que eu digo, tenho que prendê-la. Então me responda direito, não quero ouvir nenhum ruído estranho. Ela no chão concorda que sim, enquanto as outras empregadas riem e dizem que ela é uma idiota. A empregada que está encarregada de sua educação diz para levá-la para a cama, enquanto as outras concordam que sim, elas simplesmente a pegam sem nenhum cuidado e a lançam na cama. Sua empregada friamente diz que ela deve se lembrar do que vai ouvir de agora em diante, será uma honra para ela servir para algo. Apesar de ser tão suja, ela deve apenas manter isso em sua mente, ela sempre deve obedecer, como ela é uma estúpida, não precisará saber mais do que o básico. Ela tenta pegar, mas ela diz que não quer e a chuta. A empregada fica com muita raiva e bate com tanta força que ela começa a sangrar. Ela diz que repetirá o treinamento até que entenda. Você entendeu? Ela deve voltar a se deitar. Nossa protagonista, em seus pensamentos, diz: Irene, eu te prometo isso, quando chegar o momento, você será a primeira a morrer. Alguns instantes se passam e anoitece em um quarto grande, com uma janela com uma bela vista, comida boa e roupa limpa, tudo isso parece ser um investimento antes de vendê-la. Ela se pergunta se enviaram para se tornar o brinquedo de algum nobre, isso é totalmente impossível, mas será que o imperador deixaria o seu orgulho de lado? Não importa o quão irritante seja, não há forma de que se desfaça de sua única filha imperial. A única coisa que ela consegue pensar é que a venderam para outro país, ela viveu por 20 anos em um porão, isso não é nada. Nossa protagonista levanta o braço e diz: Aqua. Então uma luz azulada aparece e diz: me chamou, mestre. Ela pergunta o que aconteceu, pois sua luz está brilhando mais do que o normal. A luz responde que é mais fácil usar o poder agora, já que não há tantos obstáculos. Nossa protagonista se lembra que quando saiu haviam padrões estranhos por todos os lados. O espírito diz que nasceu para protegê-la, sendo ela escolhida do espírito da água. Está ao seu lado desde que ela era muito nova, sempre pronto para cumprir os seus desejos. Voltando para nossa protagonista, o espírito da água pergunta se ela está com novas feridas. Ela diz que não tem problema e pergunta se ele pode dizer o que aconteceu sobre sua falecida mãe e sobre sua vingança. Seu espírito responde para ela que vão enviá-la ao reino de Jardine como refém. Decidiram fazer um tratado para importar a água com um preço baixo em troca. Ela pensa que é por essa razão de tudo isso estar acontecendo, vão vendê-la. Ela questiona como é esse reino de Jardine. O espírito da água diz que mostrará para ela como é esse reino. Então ele abre um portal e diz: agora mostrarei a capital do reino de Jardine, o reino da água. Então uma imagem aparece no portal, ela fica encantada com tanta beleza. Ela diz que parece um lugar muito bonito, mas é só isso, afinal, eles vão comprá-la. O espírito da água pergunta se deveria matá-los quando virem amanhã. Ela diz que não, ainda não chegou o momento, o importante agora é segurar que a sua vingança seja um sucesso. Ele concorda e diz que sim, que devem esperar por enquanto, e no momento em que o Império Trump soltar a mão de Deus por conta própria, será o momento perfeito. Algum tempo depois, ela pensa que isso é impossível. Ela não pensou que levaria um mês para chegar até ali, porém, enjoar na terra é melhor do que enjoar no mar, mas os enjoos são 1000 vezes melhores que aquela educação. Ela tomou banho todos os dias e usou roupas luxuosas sem repetir, a velocidade nunca parou, era algo que realmente a debilitava. Em meio à vergonha e medo, ela quis desistir de tudo pela primeira vez, mas ela recusou. Logo depois do seu desaparecimento, haverá um novo escolhido que dará ao Império a oportunidade de se reerguer. Ela não pode permitir que isso aconteça. Todos esses anos esperando serão recompensados. Para dar certo, ela precisa se encarregar disso.
O espírito da água pergunta se ela está bem e pergunta se ele pode matar todos ali. Ela diz quantas vezes vou ter que dizer o mesmo este mês. Ela realmente queria matar todos agora mesmo, mas tem que esperar um pouco mais. Tudo começará quando o vínculo do Império com o Deus terminar. Ela colocará sua fúria acumulada em chuvas em todo o mundo, fortes chuvas em todo o país, menos o Império, e depois ela acabará com todos com as suas próprias mãos. Olhando pela janela, ela vê que já está chegando no país de Jardine. O espírito diz: eu lhe disse, mestre. Estamos quase chegando. Você será livre. Nossa protagonista diz que é muito bonito e que o Império era tão bonito quanto, porém, foi o seu inferno no castelo. Algumas pessoas a acompanham, ela pensa que suas futuras ações serão decididas, ela se pergunta se ela é um deles, pois não cairá nas mãos de ninguém. Alguém diz: saudações ao rei de Jardine. Ela pensa: rei de Jardine? Eu não consigo ver nada. Enquanto isso, uma empregada diz: não se mova. Não deixe de fazer isso até o fim. O rei diz: foi uma longa caminhada até chegar aqui. Por que não se sentam? Com todo o respeito, por que não se sentam aí? Ela não entende o que está acontecendo, enquanto alguém pergunta: o rei de Jardine está ignorando os enviados do Império. O rei responde: há algo para ignorar? Estas são as boas-vindas do reino. Será que os enviados do Império ignoram os costumes do reino? Com muita raiva e frustração, ele diz que não. Então todos se sentam perante o rei. Nossa protagonista pensa que eles são uns idiotas, pois já é hora de entenderem que o Império não está na mesma posição que antes. Enquanto isso, o rei interrompe seus pensamentos, perguntando se essa é a princesa Osíris, e pede para ela ir até ele. Enquanto ela caminha em direção ao rei, ela pensa que o Império perdeu muito status, mas é demais enviar uma princesa imperial como refém em troca de água. O rei diz: mesmo que seja metade bruxa. Enquanto em seus pensamentos, nossa protagonista diz: vou fingir que sou mais tonta que o normal. Até mesmo o rei vai perder o interesse. Uma das empregadas diz que conhece as preocupações do rei, mas a princesa é a mais bela do Império, porém ela carece de inteligência devido a acidentes inevitáveis, porém aprende muito rápido. Ela foi treinada para não falar com respeito ao rei. Em seus pensamentos, nossa protagonista diz que isso soa como os latidos de um cão. Ela não pode dizer que perdeu a sanidade por estar trancada em um porão desde que era pequena. Alguém interrompe seus pensamentos e diz: Sua Majestade disse que entregará a princesa para o rei de Jardine como voto de boa vontade para fazer um tratado. Então, gostaria que aceitassem sem duvidar. O rei olha para eles e diz: tratado. Nossa protagonista, observando, não entende sua reação e se pergunta se ele está irritado, porém logo ela entende o que está acontecendo. Ela ficará ali de uma forma ou de outra, ela fica assustada com tudo aquilo. O rei olha para ela com um olhar malicioso, ela se pergunta se ele já entendeu. Ele tem um olhar realmente afiado. Ela olha para sua mão e vê que o símbolo está brilhando. Isso é impossível, pois esse símbolo é invisível aos olhos das pessoas. O rei diz: Princesa Osíris, levante a cabeça. Ela pensa que nunca se sentiu dessa forma antes. Será que esse rei é um ser humano? Rapaziada, se você gostou, deixa o like para a parte 2, comenta também que logo a gente vai estar trazendo mais obras como essa aí no nosso canalzinho. Então é isso galera, valeu, é nós tamo junto.